E o Morning Show de hoje começa quente, hein? Sai, Marco, pela tua atitude. Presta atenção! Presta atenção! Presta atenção, Emily, presta atenção! E eu te ofendi? Para de apertar minha mão. Chega, para de me apertar, para de me machucar. Para. Eu vou ser forte, mas eu não sei por que isso tá acontecendo. Vamos lá, a gente abre o noticiário hoje falando da expulsão do médico Marcus Harter, que deixou o BBB ontem à noite. Depois, durante a madrugada, ele fez um post no Twitter onde publicou um pedido de desculpas. Aí, o Vini, o que a gente deve saber sobre esse conteúdo, dessa mensagem aí do participante que foi excluído da casa? Bom dia. Bom dia, Edgar. Pouco depois da saída, o Marcus prontamente se pronunciou nas redes sociais, dizendo que jamais teve a intenção de machucar física ou emocionalmente uma pessoa pela qual ele nutre tanto carinho e afeto, mas pediu desculpas a Emily, à família dela, aos participantes que estão no BBB e a todo o Brasil. Também falou que o programa tem um formato destinado a levar o emocional ao limite e, consequentemente, os nervos à flor da pele. A própria família dele, antes dele ter sido expulso ontem do programa, havia dito que o Marcus que nós estávamos assistindo não é o Marcus aqui fora, né? O Marcus agressivo, né? E que eles têm certeza que esse desvio de comportamento foi devido a uma consequência do estresse causado pelo confinamento. Essa sonora que nós acabamos de ouvir agora, Edgar, é importante porque mostra desde as discussões que o Marcus tinha com a Emily, até o momento que ele começa a agredi-la, né, com apertões, com beliscões, machucando o pulso dela, e ela mesmo fala isso para ele: você está me machucando, e até o momento da negação. E isso foi o ponto mais importante do programa de ontem, quando o Leifert anunciou a expulsão do Marcus da casa. Ele entrou ao vivo ali com as três agora finalistas do BBB, né, a Emily, a Vivian e a Ieda, porque elas não sabiam ainda que ele tinha sido expulso. Ele foi chamado ao confessionário 30, 40 minutos antes do programa entrar no ar. A Emily achava que ele só tinha sido chamado para mais uma conversa, como eles estavam tendo ao longo do dia, com psicólogos, com a própria delegada que foi até a casa do BBB, tirar declarações, depoimentos, pediu mais um exame clínico da Emily. E o Thiago anunciou essa expulsão e deixou muito claro o porquê da expulsão. Olha, o Marcus está saindo porque nós averiguamos mais uma vez todas as imagens e há indícios sim de agressão física. Então, pelas regras do programa, o Marcus está eliminado, está suspenso do reality. E aí começa um episódio que é o episódio da negação da Emily. Primeiro, não entender o porquê que aquilo está acontecendo, e vários momentos ela diz isso, né? Não, mas por quê? Não. E a Vivian e a Ieda tentando consolar e tentando mostrar para ela que, primeiro, você não tem culpa nessa história, né? De todas as coisas que você fez aqui dentro da casa, se tem uma coisa que você não tem culpa, é disso, né? Dessa agressão que você sofreu e que você não percebia que estava acontecendo e que não está percebendo até agora, né? Então foi até importante essa conversa que a Vivian teve com ela. Falou: o culpado disso é ele, talvez ele também não estivesse percebendo que estava fazendo aquilo, mas o culpado é exclusivamente ele. Você não tem nada a ver com isso. E nós podemos agora também ouvir a sonora, Edgar, deste momento, né, que o Thiago anuncia a expulsão do Marcus e os motivos pela qual o programa tomou essa decisão. Tá pronto aqui, ó. O BBB, como vocês sabem, é um programa de entretenimento. A gente faz isso aqui para divertir vocês, só que muitas vezes o programa reflete a vida como ela é. E como na vida, as decisões fortes, firmes, precisam ser tomadas quando os fatos justificam. Hoje de tarde, a gente recebeu a delegada titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, que nos solicitou as imagens das discussões entre o Marcus e a Emily. A delegada instaurou o inquérito para apurar uma possível agressão física. Com base nesse inquérito, tivemos uma nova conversa profunda com a Emily, inclusive com o exame médico. Desde o primeiro momento, desde que tudo aconteceu, a Globo agiu firmemente, incansavelmente. A gente envolveu advogados, especialistas, psicólogos, conversamos muito para tomar a decisão correta, a decisão justa. Na conversa de hoje, ficaram comprovados indícios de agressão física. No BBB, a agressão gera expulsão e a decisão foi tomada. O Marcus está eliminado do BBB 17. Só que o que acontece foi que
Diferente do caso José Maier, que a Globo agiu rapidamente, dessa vez eles demoraram e perderam a oportunidade de agir antes que uma delegada fosse até o programa dizer o que todo mundo aqui fora já estava dizendo, né? Que houve sim agressão física e o Marcos deveria ter sido expulso do programa. Até porque ali dentro, assim como o Leifert disse muito bem, é um programa que reflete coisas que acontecem aqui fora, só que ali você está sendo vigiado por câmeras e essas câmeras podem ter até impedido o Marcos de ter feito algo pior com a Emily. Então o programa deveria ter agido naquele momento. Sim. E não ter esperado uma delegada ir até lá. Deixou até na mão dela a decisão, né? A decisão da menina dizer se queria que ele saísse ou não, né? Isso foi uma coisa ruim, que a Globo, a primeira decisão. Claro, como que ela vai tomar? Dela, e o que fica claro pela reação dela é que ela não tiraria o cara. Não tiraria, até porque ela não estava percebendo nada, ela não estava percebendo o que estava acontecendo. Edgar, e até no Twitter também subiu uma hashtag, aliás, deixa eu falar de uma outra hashtag de ontem, que é absurda, que é Força Marcos, né? Quer dizer, em que mundo estamos? Deve ser as mesmas pessoas que votaram para ele continuar no programa, né? Durante esse tempo todo. E muita gente, Vini, eu conversei com muita gente ontem, muitas mulheres que consideravam ok esse tipo de discussão, ok o que aconteceu no Big Brother, tá? Importante dizer que muita gente acha ok, gente. E é explicável isso, né, gente? A gente precisa entender primeiro, assim, quando a gente cresce e é criado, qual é o tipo de homem ideal que nos preparam para aceitar, né? É um cara forte, é um cara provedor, o cara que é sensível não é o cara ideal, não é o cara perfeito. Então você começa a achar, e quando você é mulher, em geral nas famílias, né, que quando há um erro, quando há alguma coisa, você sempre se responsabiliza, você se sente responsável, e é o que a gente viu nela, né? Houve momentos que ela chegou a dizer uma frase, algo assim: então eu não vou mais discutir com ele para ele não ficar chateado, eu não vou mais fazer assim, porque senão aí ele não fica chateado. É uma coisa que você vai incutindo na cabeça das mulheres, e que se ela não consegue ver de outra forma, sair desse universo, ela acaba se sentindo realmente culpada. A gente precisa entender que a relação abusiva, a mulher que está ali, ela não quer se desvincular do personagem, do homem. Ela quer se desvincular da violência. E o que acontece? O agressor, ele não é esse monstro o tempo todo. Em geral, ele é um cara, quer dizer, o Marcos é um médico, um cirurgião plástico, ele pode ser um cara legal com os amigos, ele é legal com ela em outros momentos, houve algum momento que ele foi legal com ela e conquistou. Depois da agressão, há uma fase que se chama aí na psicologia, que é a fase da lua de mel, que ele diz: olha, não vou mais fazer isso, eu vou ser legal, eu vou ser bacana. E a pessoa acredita e até nisso. Que vai e mata, né? Até que vai e chega na violência. Por uma isso série da HBO. Mas veja bem, nesse caso, a mulher nunca tem culpa. É sempre culpa de alguém que ensinou. Que não sei. Tem mulher que pensa assim mesmo. E porque pensa assim. Porque pensa assim. Eu poderia ter alguma filha pensando assim, mesmo dizendo o contrário. Eu acho que isso que a Paula falou é importante, que as mulheres têm de brigar entre si também. Tem que pegar esse tipo de mulher e explicar. E explicar pra ela como. Foi o que a Vivian tentou fazer. Foi o que as duas fizeram ontem, que foi muito bonito o episódio das duas agora, explicando ela não pra sabe. ela. Então eu tenho uma namorada que me dá um tapa na cara, depois nos amamos. Sabe o que é muito louco? Que quando acontece uma coisa desse tipo de discussão, de prender a mão, dedo na cara, as pessoas ficam em dúvida se é agressão ou não. Tem uma série que é essa Big Little Lies da HBO, que a Nicole Kidman faz uma personagem que é espancada pelo marido. Espancada. E aí todo mundo fala, sim, agora sim é agressão. Acho que as pessoas não entendem que não tem que ter esse contato físico. Você não tem que machucar alguém fisicamente e nem verbalmente pra viver uma relação. Isso não é romântico, isso não é amor. Isso não é uma grande paixão que eles estão vivendo. Limitar pela força, né? E hoje no Twitter subiu uma hashtag interessante também, que aí eu vivi um relacionamento abusivo, muitas mulheres, né? Relatando os relacionamentos que elas tiveram desta forma. Atrizes da Globo também se manifestaram pelas redes sociais, explicando o que é o assédio, né? O assédio físico, psicológico, moral, sexual e até econômico, né? Tem vários tipos de violência contra a mulher. Agora, Edgar, o jogo tem que
que seguir, né? Como o Thiago explicou para as 3, elas são agora as finalistas do programa e ficam até quinta-feira, né? Que é a grande final. E o prêmio vai ficar entre a Emily e a Vivian, né? Não vai fugir disso.